Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Olá, turma, tudo bem? Eu me chamo Gelli, faço parte aí da equipe de ATE, do Instituto Mãe Terra. A gente atua aqui na Costa do Descobrimento. E no nosso bate-papo de hoje, nessa videoaula de hoje que nós estamos preparando para vocês, a gente vai conversar com Elismar Fernandes e ele vai contar um pouquinho aí da trajetória dele. Ele é formado, ele é administrador, contador e também é mestre em desenvolvimento regional e meio ambiente. Então, Elismar, conta um pouquinho pra gente desse envolvimento do Instituto Mãe Terra com essas associações aqui do território. A partir de que momento vocês começaram a perceber que elas precisavam desse apoio e como esse apoio começou funcionando, né? É um prazer estar aqui. E o Instituto Mãe Terra, ele começa como uma associação que em algum momento precisava de apoio e assistência técnica. Isso no final de 2006. O Instituto Mãe Terra, numa configuração de jovens universitários que moravam em área rural e que tinha aí a necessidade de levar para esse espaço que não tinha toda a condição necessária de desenvolvimento, estava ali, mas ainda tinha essas condições reprimidas, né? Ele surge como uma forma de materializar esse desenvolvimento. Isso em outubro de 2006. A ideia era justamente promover o empoderamento dessas comunidades, a participação social, e isso deu muito certo porque a gente percebeu que essa experiência positiva ela poderia ser replicada para outras comunidades. Prova disso é que desde sua concepção, o Instituto ele faz toda essa parte de apoio a associações, incentivando a sua regularização institucional, que envolve aí a regularização jurídica, contábil e fiscal. Bacana. A gente percebe que, mesmo a gente tendo um número muito grande dentro do território, e dentro do território Costa do Descobrimento, de associações, toda vez que tem um edital, a gente percebe a dificuldade que essas associações enfrentam para participar, porque muitas delas, às vezes, não estão reguladas. Então, assim, é um estatuto que não está já dentro do novo Código Civil, é uma declaração que não sai federal, é uma declaração municipal que não sai, é uma declaração estadual que não sai. Você acha que a participação social dos associados, ela contribui para garantir a permanência da manutenção dessa associação? Manter a regularização de uma associação é um processo extremamente complicado, principalmente quando você conjuga isso com o passivo educacional dos envolvidos, dos associados. Muitas vezes esse associado ele não tem a ideia de que o seu envolvimento com a atividade da associação vai levar benefício para a sua comunidade. Quase sempre ele espera que o benefício ele chegue primeiro e ele se envolva depois. Só que essa lógica não funciona. A associação ela precisa estar com toda a parte documental regularizada, toda a parte de certidões negativas regularizada, e muitas vezes há uma ideia de que regularizou, acabou. Não. Essa regularização ela é permanente, é um movimento dinâmico. As certidões elas vencem, algumas têm validade de 60, 90, 120 dias, elas vencem. Existem declarações que são obrigatórias, que também precisam ser feitas. Então, talvez o grande ganho para a comunidade seja nesse reconhecimento de que a associação ela é uma grande ferramenta de transformação social e ela só vai funcionar a partir do engajamento dos seus associados. Não adianta ter um CNPJ. O CNPJ ele precisa ter com ele o envolvimento e o engajamento dessas pessoas para que possa, a partir disso, promover essas mudanças. Um exemplo disso é que, normalmente, o associado ele pensa que participar da reunião ou dar 5, 10 reais de taxa de manutenção é suficiente. Na realidade, não é. Pequenas e grandes ações, quando somadas a partir de coletivos, a partir de uma própria discussão mais qualificada numa assembleia, onde se preserve aí o direito de todos de manifestarem sua opinião, de manifestarem seu ponto de vista,
dá aí uma outra condição da associação no sentido dela promover modos e formas de fazer para que essa transformação que ela pleiteia, né, no seu objetivo social, ela seja alcançada definitivamente. Então, na verdade, a gente precisa, como uma associação, o Instituto Mãe Terra também é uma associação, precisa buscar estimular seus associados a participarem de forma mais ativa e realmente contribuir de forma financeira. Sim. Porque sem essas contribuições, a gente não consegue garantir algumas taxas e manutenções que são principalmente aquelas voltadas à parte contábil, né? Sim, sim. E às vezes o associado ele fala assim, olha, eu paguei R$5 da minha taxa mensal e não recebi nada. Recebeu, a associação ela está lá. A diferença é que para você ter, para que chegue até a comunidade, para que chegue até o associado benefícios maiores, vai precisar de esforços maiores. E esse esforço ele se traduz em engajamento, em participação nessas reuniões, em manutenção desse diálogo, numa posição apartidária para que essas entidades elas sejam perpetuadas. Elas não podem estar vinculadas a partidos políticos, ela não pode estar vinculada a questões políticas, porque a política passa, a associação ela precisa continuar, a comunidade ela precisa continuar. Então a grande ideia é que esse associado ele perceba que a contribuição dele de uma taxa é muito pouco do que ele precisa entregar para essa entidade. A perspectiva é que ele entregue participação e engajamento. E olha, isso acontece a partir de pequenas ações. Às vezes o associado ele não tem aí condição de fazer algo mais grandioso para a sua comunidade, mas ele junta com 3, 4 e consegue um benefício que seja levado para todos. Coisas simples. O Instituto Mãe Terra, no início, por exemplo, teve uma grande dificuldade porque ele surge numa comunidade rural a partir de uma demanda de eletrificação de um espaço com 56 famílias. E a gente, quando se enxergou naquela condição, a gente reconhecia no Instituto um grande potencial, uma grande ferramenta para que isso acontecesse, só que não enxergava como, quando e por que conseguir fazer isso com a condição que a gente tinha. E aí foi que a gente começou a envolver esses associados, fazer com que eles se considerassem parte desse processo e se reconhecessem. Hoje, 14 anos depois, o Instituto está aí, fortalecido, trazendo esse fortalecimento para outras entidades e tentando fazer que isso aconteça de forma legítima. A associação ela só funciona quando ela dá esse espaço de participação social. Ela não pode ser de um determinado grupo, ela não pode ser de uma determinada família. Então, a perspectiva é que ela seja o mais plural possível e que ela seja para todos. Quando você fala que às vezes o beneficiário tem dificuldade de contribuir e que existem outras formas, né, da associação angariar fundos, essa forma seria uma forma também de você interagir, né? Sim. Enquanto comunidade, enquanto grupo, enquanto aquele movimento social que está ali. Então, de repente, isso pode acontecer a partir de um jogo de futebol, de uma gincana, de um bingo, de uma rifa, alguma coisa assim, onde eles consigam estar gerando dinheiro para a manutenção dessa associação. Seria isso, mais ou menos? Exatamente isso. Quando a gente pensa que tem uma frase que surgiu em Porto Seguro numa época, de cada um no seu quadrado, e a ideia é justamente essa. Aquele que é bom de conta, ele precisa concentrar seus esforços para apoiar aqueles que não são bons de conta. Aquele que é bom no tratamento do gado leiteiro, dá apoio para aqueles que não são bons nesse tratamento. Aquele que é bom na agricultura, dá apoio àquele que não é bom na agricultura. A gente não vai ter uma associação em que todos sejam bons em tudo. Vai ter aquele que vai se destacar para escrever, que normalmente ganha o cargo de secretário. Então a ideia é justamente essa, que a gente consiga falar dessa pluralidade, né, desse grupo de pessoas muito distintas, muito diferentes uma das outras, que vão somar os seus esforços em direção a um objetivo comum. E esse objetivo ele precisa ser comum, não pode ser um benefício, um objetivo que seja para poucos. Ele precisa ser de alcance a todos os associados. Por isso que é importante a gente garantir a participação social desses grupos. Bacana, então.
Diante das experiências nesses 14 anos aí, vivenciados aqui no Instituto Mãe Terra, o que você pode dizer para quem está nos assistindo, para os beneficiários? Hoje a equipe já até atende 18 entidades, né, 16 aqui na Costa do Descobrimento e 2 no Litoral Sul. E ela tem essa pluralidade que você falou, né? A gente tem muitos socioambientais, indígenas, a gente tem quintais produtivos, a gente tem a bovinocultura, a gente tem apicultura, e aí a gente tem também aquicultura. Então, assim, tem uma diversidade muito grande. E a gente percebe muitas vezes que o beneficiário não está tão engajado, não está tão comprometido, né? E o que você pode dizer para quem está em casa, quem está nos ouvindo? Olha, o que eu aprendi a duras penas é que a gente não tem a opção de desistir. Se a sua comunidade tem uma única associação, aquela associação ela vai ter que dar certo. Ela vai ter que criar toda a condição para que isso aconteça. Por quê? A comunidade sem associação é uma comunidade sem representação. Se ela não tiver um vereador, se ela não tiver alguém que represente um administrador público, ela não vai ter representação, ela não vai ter voz, ela não vai ter voto, ela não vai ter vez nessa discussão. Então, eu penso que precisa insistir mesmo, precisa correr atrás, precisa colocar a pastinha embaixo do braço e buscar apoio, colocar como uma condição para que a comunidade ela cresça, que a associação ela também cresça. Eu penso que é difícil porque em alguns momentos essas relações elas são conflituosas, esses interesses eles são diferentes e as realidades elas são múltiplas, mas assim, a gente precisa perseverar porque é uma ferramenta de transformação social que já foi legitimada, validada, funciona. Temos aí, dentro desse bojo de associações que o Instituto Mãe Terra apoia, associações que têm um trabalho excepcional, que construiu grandes coisas, deixou grandes feitos, e até aquelas que a gente pode dizer que já se perpetuaram diante desse ativo que ela vem deixando no território. Então a ideia é que a gente busque, que a gente não se aquiete. A inquietação justamente é algo que é importante para que a pessoa ela corra atrás, para que ela bata na porta daqueles que podem apoiar, para que ela tente selecionar melhor esse grupo, para que esse grupo ele tenha aí condição de trabalho, e aqueles que não têm a condição de trabalho, que não têm a condição de apoio, que pelo menos deixe essas pessoas trabalharem. Fazer com que aqueles que estão se destacando, que estão querendo espaço, eles possam continuar trabalhando. Porque o que é muito ruim, e a gente lamenta muito quando ouve isso, é quando falam assim, poxa, a associação da comunidade X fechou. É quase que uma criança que morre. Porque o futuro que se tem, as possibilidades que se tem, produz sim muita diferença naquilo que a gente entende como transformação social do território. Uma maneira de se acessar até as políticas públicas, porque enquanto pessoa física, a gente às vezes não tem representação nenhuma dentro da comunidade. E no momento que você tem uma entidade, ela passa assim a lutar pelos acessos daquela comunidade. Então, seja uma estrada, uma escola, acesso à água, acesso a meio ambiente, à saúde. Então, tudo isso vem através da associação. É importante que a gente diz isso novamente, porque às vezes quem está dentro de uma associação se acomoda, como você falou, esperando ainda a coisa acontecer sem antes botar a mão na massa. Isso porque é um processo realmente complexo, cansa. Imagina um presidente que está lá levando o cascudo dos associados, porque cria a ideia, não, o presidente ele vai fazer tudo. Não, o presidente é um facilitador. A Assembleia é soberana, o presidente ele não decide nada sozinho. A Assembleia está ali para se reunir, para decidir. Então, o presidente é apenas alguém que vai tentar conduzir esse processo atendendo aos interesses dos associados. Então ele não pode ser responsabilizado se a associação não funcionou. A ideia é que a Assembleia ela seja soberana, que ela tenha suas reuniões mensais, que essas reuniões tenham condição de acontecer, que as pessoas elas estejam nesses espaços com vontade de dialogar, não para que sejam apenas espectadores e fiquem ali quietinhos, que falem, que questionem, que tirem dúvida, que proponham novas ações, porque tem muita coisa que pode ser feita. E quando a gente fala de um contexto complexo como esse, estamos aqui usando máscaras, pandemia, incertezas, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente.
Então, essa significância, essa relevância da associação, ela ainda aumenta, porque os espaços em que antes a política pública ela chegava com uma certa fluidez, com uma certa facilidade, não está chegando agora, porque os recursos eles são ainda mais escassos. Isso mesmo. Então, a gente agradece a presença. Eu que agradeço. De Elismar, né, aqui prestando esse apoio, essas instruções, aqui, essas dicas e essas ideias todas que ele trouxe aí, né, para a equipe de APE. Ficam nossos cumprimentos e muito obrigada. Obrigado a vocês, prazer, viu? Até mais. Então, turma, na nossa videoaula de hoje, o objetivo era provocar uma reflexão, convidar vocês a entenderem a importância dessa manutenção da associação. Então, uma associação ativa, ela tanto facilita o acesso a políticas públicas, né, como ela garante também a representação dessa comunidade em diversos espaços e garante também uma autonomia para o agricultor. Então, assim, a gente percebe muitas vezes que quem está envolvido com a associação se envolve muito, mas não consegue trazer os beneficiários, os associados para dentro não consegue trazer os associados para dentro da associação. E o objetivo é exatamente a gente estimular essa participação social, que cada um perceba a importância de estar contribuindo, né, de estar pagando as taxas, de estar garantindo que essa associação continue ativa, porque no futuro significa uma renda muito melhor para a família. Quando a gente fala dessa renda, ela não é só através de projetos sociais, não. A partir de contemplação e editais, não. Mas é também, gente, nas melhorias das estradas, na garantia de eletricidade, de qualidade, na garantia aí de água, que a água potável chegue dentro dessa comunidade, então seja a construção de um poço, acesso também a essa água, seja educação, tudo isso garante renda e qualidade de vida para o agricultor. E uma associação, ela é a garantia disso. É através da associação que a gente pode realmente garantir esses serviços para as associações. Então fica aí o meu alerta para quem está dentro das associações ter sempre esse cuidado. Quando a gente fala dos projetos do Bahia Produtiva, então, o mais importante é que essa associação esteja regular, principalmente para a prestação de contas. Então a ata tem que estar em dia, todas as certidões têm que estar saindo, porque sem isso a gente não consegue fazer a prestação de contas. Sem a prestação de contas o dinheiro não chega e aí a gente às vezes se deixa de pagar, cria-se uma bola de neve. Então fiquem atentos a toda essa organização, a toda essa documentação. Novamente a equipe de ATE se coloca à disposição para quem tiver dúvida, quem tiver dificuldade de como acessar, qual site acessar, quais são as certidões, tudo isso a gente está aqui à disposição para estar auxiliando vocês e estar ajudando vocês na organização dessas atividades dessa entidade, né? Então vamos manter a associação ativa. Eu espero que esse vídeo contribua para que vocês possam tanto fortalecer a associação, como também estimular os associados a estarem participando junto com vocês. Tá bom? Um abraço!